Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, 22 de maio de 2026, nós estamos apresentando esse estudo. Ele é promovido pela Cidade Espírita, o Brendo do Senhor, de Curitiba, Paraná. E para aquelas pessoas que nos acompanham pelo YouTube, nós informamos que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, horário de 19 horas. E as pessoas que assim desejarem, em qualquer parte do Brasil, do mundo, que quiserem nos acompanhar, basta entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, e lá encontrarão o caminho para fazer a inscrição e receber o link para participar do estudo. Também lá encontrarão lá a playlist dos estudos anteriores. Eu gosto sempre de comentar que esse é um estudo contínuo, então nós estamos estudando o ano de 2025 e 2026, e lá existe outros estudos. Nós estamos no terceiro ano, né? Então existem outros estudos, mas essa nossa agora sequência é 2025 e 2026. Também lá no nosso site encontrará os playlists do estudo da Revista Espírita e outros estudos aí para aqueles que gostam de estudar a doutrina espírita. Então, nessa sequência nossa, nós estamos no estudo 33, e nós vamos abordar hoje das questões 413 a 424. E nós estamos aí na segunda parte, fala da emancipação da alma. Nós estamos no capítulo 8º. E no estudo anterior nós já falamos sobre os sonos e os sonhos, né? E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a visita espírita de pessoas vivas, transmissão oculta, testamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então, vamos dar continuidade ao primeiro item, que é visitas espíritas entre pessoas vivas. Esse também é um tema assim, bastante interessante, que chama bastante interesse das pessoas, né, sobre essas questões que, se a gente nós conversando com as pessoas próximas de nós, principalmente as pessoas mais antigas, sempre tem esses comentários, né, que viram fulano, ciclano, que conversou, né? Então, vamos ver agora perante a doutrina espírita como nossos amigos espirituais tratam essas questões. Então, na 413. O princípio da emancipação da alma parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? O estado de emancipação prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. É questão dessa resposta, porque pensa que é dois, né? Não é o mesmo, só que numa situação diferente, em outra situação de emancipação. Né? 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Veja que, por isso que é importante, talvez a pessoa está vendo hoje, relembrar o que nós estudamos na semana passada, né? Que fala exatamente sobre a questão do sono, né? Do sono, dos sonhos, que dos sonhos as pessoas saem, que se visitam, né? Então ele está perguntando isso, que duas pessoas que se conhecem podem visitar durante o sono. E a resposta, certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outros países. É tão habitual o fato de ides encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os
que conheceis e que vos podem ser úteis, e quase todas as noites vos fazeis essas visitas. Olha aí, gente. Lembrando que eles estão falando encarnado, né? As pessoas conhecem aqui no mundo terreno. Ele perguntou se ela se pode se, né, visitar entre o outro. Uma resposta bem bacana. 415. Que utilidade pode elas ter se as olvidamos? De ordinário, ao despertar, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nestas confabulações. É aquilo que nós já comentamos, até inclusive, né, sobre aquela questão assim, de às vezes a gente preocupado com o assunto, de questões da gente de resolver e não consegue, algum projeto, alguma coisa assim que a gente tenha, seja assim, de estudos, e aí, de repente, parece que quando você acorda ou durante a noite, foi comentado, inclusive, na semana passada, a pessoa tem essas ideias aí bem claras, né? Então, está dizendo que realmente pode acontecer esse fato, né? Você conversou com outras pessoas, ela nos orientou, e depois nós temos essas intuições, né, digamos assim, né? 416. Essa aqui já é mais interessante. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar meu espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. Já muda um pouquinho a questão, né? Ali está falando uma questão meio espontânea, ali, que vai pelo. Quando for aqui, já está dizendo se uma pessoa pode programar isso, né? Provocar isso. A resposta. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes nada disposto se mostrar a fazer o que o homem resolvira, porque a vida desse pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. E isto com relação a homens já bastante elevado espiritualmente. Eu gosto de repetir isso aqui, que é aquela questão que estamos falando. Ó. Isto, né? Então não se cria como regra, né? Os outros, olha aí, ó, os outros, nós, né? Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual da sua existência terrena. Entregam-se às paixões que se escravizaram ou se mantêm nativos. Pode, pois, suceder tais sejam os motivos que isso o induzem. O espírito a visitar aqueles com que deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele querer quando desperta. 407. Pode espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam se reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. É a questão das sintonias, né? Interesses, o mesmo interesse, né? E o Kardec comenta sobre isso. Pelo termo antigos, você deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde permaneceram, promanaram. 418. A pessoa que jogasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? Dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte,
se ele não houver sido imposto por prova, pela morte desse amigo, poderá ter um pressentimento de sua existência, como poderá tê-lo de sua morte, né? Isso eu já vi bastante, assim, nas pessoas, principalmente ligadas, assim, parentes, entes queridos. Eu já ouvi até isso, que a pessoa assim, eu tive um pressentimento e tal, que ele tinha morrido, e de repente, no outro dia ou depois, vem a notícia que a pessoa morreu, né? Eu já vi isso, muitas pessoas comentarem sobre essas questões, desse pressentimento. Transmissão oculta do pensamento. Esse é um tema até que nós estudamos ontem no nosso Deon, né? A questão do pensamento. É que ele coloca aqui nessa transmissão oculta. 409. Que é o que causa que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais seja uma figura de linguagem mais exata que supõe. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Sabe o que é interessante? Se a gente observar assim na história das grandes invenções, das coisas que aconteceram, dá um exemplo ali do avião, de outros, do rádio, de todas as outras, eu estava fazendo uma. Esse tempo atrás, estava até fazendo ali uma comparação dessas questões, né? Sempre quando surge, né? Acredito que quando as coisas estão prontas para aparecer, né? Ela não surge somente de um, né? Sim, um que parece com destaque, né? O avião, o mão, tal, mas aparecia outro que estava trabalhando na mesma ideia. E assim, simultaneamente, você pegar na história do rádio, eu estava ouvindo lá também, outros faziam similar, quer dizer, um ia colocando, aí depois pega uma linha e coloca. Mas a ideia estava no ar, como ele fala, né? A ideia estava pronta para ser colocada. Então, aqui, um que consegue, vamos dizer, colocar isso aí na prática, mas se a gente perceber, fazer um estudo disso, você vai perceber assim, que todas essas grandes invenções, grandes coisas que acontecem, sempre tem mais que uma ideia similar, né? Próxima. Eu não sei se cabe aí, mas o início dos estudos do Kardec, coletando muitas informações, que não ficou na França, ele escrevia cartas para os Estados Unidos, para o Japão, sei lá, né? E então teve essa contribuição também, né? Então, como diz aqui, a ideia está no ar, né? E teve, além do momento espiritual disso, mas essa facilidade, né? Perfeito, é bem lembrado disso também, né? Não é só nas questões que a gente pensa sempre nas questões das invenções de objetos, de coisas assim, mas as grandes questões filosóficas, morais, e tudo, sempre tem essa linha, né? E o espiritismo cai bem nisso mesmo, né? Porque estava no ar, né? Nos Estados Unidos acontecia, em todos os lugares, né? Quer dizer, uma coisa assim que não estava assim. O Kardec foi aquele que pegou aquilo lá, que veio preparado para fazer isso e codificou. E mesmo que se ele falha, segundo uns falam aí que era Leão Denis, que era o outro que estava preparado. Quer dizer, nunca vem assim só para um, né? Só para um colocar. Então é bem lembrado isso, é bem nessa ideia que ele está falando aí, né? Que quando está pronto para sair, ela vai, não está nenhum só, né? E esses amigos provavelmente se reuniam durante o sono, né? Se reunia lá e trocava ideias para trocar tudo isso. Bem lembrado mesmo. Também nessas questões aí de filosóficas e outras invenções aí nas áreas aí da ciência, né? Né, até o próprio avião, né? Enquanto o Santos Dumont estava aí, os irmãos Wright, do outro lado, estavam fazendo outra coisa, mas a ideia era a mesma, né? Estava literalmente no ar os dois, né? Eu estava vendo outras descobertas e é bem parecido com isso, porque sempre existia aquela concorrência um com o outro, né? Um sai na frente, mas a ideia estava ali para sair, né? Quando ia sair.
Foi do rádio que eu vi mais das ondas, né, que transmitia, e assim vai. Sempre tem mais que um, né? Não é só um que está incumbido daquilo, né? E o Kardec comenta sobre isso também. Desse modo, o nosso próprio espírito revela, muitas vezes, a outros espíritos, ao grado nosso, que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. A gente acha que é segredo, né? Não existe segredo, sim, se a gente comparar com o mundo espiritual, né? 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos aos corpos? Aos corpos? Olha, essa pergunta é interessante, né? O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia para por todo lado. Segue que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. E aí, ó, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos, há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam, compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam, falam entre si a linguagem dos espíritos. Eu já vi isso mesmo, tem pessoas que têm uma sintonia tão grande. Muitas vezes eu já vi isso em termos de casais, e até mesmo alguns amigos, né, de projetos junto assim, que as pessoas parece que vão falando, um vai se completando o outro, que está na mesma linha, né? É até se empolga. É bem interessante isso. Seria aquela história, se entende pelo olhar, né? É, é. Só de já saber, já sabe, já não Já precisa nem a falar. expressão, ela já acompanha o raciocínio, né? Esse aqui é outro tema bem interessante, né? Às vezes a gente até nos confundimos com isso, né? Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem que em derredor se diz e fazem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos ou pelos ouvidos que têm essas percepções? Não. É bem direto mesmo. Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Que? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona. E, no entanto, o espírito se mostra ativo. Na 423, na letargia, pode o espírito separar-se literalmente do corpo, de modo a imprimir-lhe toda a aparência da morte e voltar depois a habitá-lo? Isso é interessante aí, né? Que as pessoas, a tal da morte aparente, né? Parece que está morta, né? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continua a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação. E o espírito não volta mais ao seu envoltório, desde que um homem aparentemente morto volve à vida, e que não era completa a morte. A letargia aí, a gente vê aqueles casos aí, né, que as pessoas, a hora ela tá
morta, né? Hoje já tem instrumentos mais sofisticados, mas mesmo com instrumentos sofisticados, hoje ainda passa, às vezes, alguns casos aí que a gente ouve, recentemente eu vi isso aí, que os médicos estavam com morta a pessoa e ela estava lá preparando lá no necrotério do hospital, lá no lugar lá que prepara os corpos lá, e a pessoa começou a se mexer e estava viva, né? Então, até nós comentamos bastante quando estudamos isso no DEON, aquelas nossas questões dos caixões, do tempo do enterro, tem que ter exatamente por causa dessas questões aí, né? A letargia. 424. Porque, por meio de cuidado dispensado a tempo, pode relatar seu laço prestes a se fazer e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tem prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo fluido vital que ele falta para manter o funcionamento dos órgãos. Aí o caso que é na Bíblia, né, do Lázaro, Jesus e de outros, é tudo questão da letargia, que daí Jesus foi lá e o magnetismo dele restituiu a vida, que não estava morto, né? Estava nesse estado. Vamos lá. Kardec comentando. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Difere-se uma da outra, em que, na letargia, a suspensão das forças vitais, em geral, é e dá ao corpo toda a aparência de morte. É bem interessante definir bem isso, tá, gente? Às vezes a pessoa pergunta para nós, né? Na letargia, ele está como morto. Tá? A pessoa olhar ali, não tem muito prática, mesmo pessoas práticas de medicina vai estar lá como se fosse morto mesmo. Na catalepsia, fica localizada, podendo existir uma parte ou mais resistência do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Aí, no caso aí, pode ser provocada, inclusive, pelo magnetismo, né? A catalepsia, que ficava um braço, fica uma parte do corpo. Então, os magnetizadores bem antigos, clássicos, quando o recurso da anestesia era muito escasso, ou inexistente até, eles usavam dessas coisas para fazer alguma cirurgia, algum procedimento médico, utilizavam da provocar a catalepsia, né? A letargia é sempre natural, olha, tá vendo? A letargia é sempre natural, a pessoa fica... A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética, que eu falei. Então, a catalepsia ela pode ser provocada e os magnetizadores, os antigos, aí, quando não tinha esses recursos, temos hoje aí dessas drogas aí que fazem a pessoa dormir e tudo, aí eles usavam disso aí para fazer uma cirurgia, utilizavam da catalepsia. Bom, gente, era hoje, como não daria para nós terminar os outros estudos, para dividir em 2 estudos para a próxima aula, então nós paramos por aqui hoje. Então, a partir de agora, está aberto aí para nós comentarmos aí. É um assunto bem interessante para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Vai estar aberto aí agora questionamentos. Ninguém tem uma história de visitas espíritas? De pessoas vivas? Se for contar, vai É faltar pipoca, viu? é verdade. Não, tem. Cada um tem uma história, né? Mas é bem natural isso. Acredito que todo mundo já passou por essa experiência, né? Afinal de contas, estamos vivos, né? E, e tem essa, não só com pessoas próximas, simpáticas, mas pessoas assim, com que se sonha, né?
e você tem um diálogo e serve, e ele é produtivo, porque no dia seguinte, algumas vezes você lembra, ou tem uma intuição melhor. Você tem uma intuição daquilo que você conversou à noite, né? E isso, como é cotidiano, é natural, acho que todos temos essas experiências. Eu tive uma recente com a minha irmã, né? Mas nada assim extraordinário, né? Nada fenomenal, nada, uma conversa normal, natural. E é isso, né? A imagem ficou, tenho lembrança, faz umas 2, 3 semanas, mas nada assim, vamos dizer, mais de um campo de longas conversas, nada. Simplesmente uma palavra, uma conversa, um abraço e cada um seguir para o seu lado. É bacana, né? Bem É bacana. bom, é bom, é bom. Eu não acredito em fruto da imaginação, mas é uma coisa foi bastante real. Sim, legal. Eu acho que, como você falou, Adolfo, eu acho que é mais comum do que a gente possa imaginar no sentido assim, porque a gente acorda, né, e eu vejo pensando, eu aqui vendo, escutando você falar, às vezes você acorda, tem essa percepção de que o teu espírito se comunicou, você tem essa, mas aí você já sai pensando no que você vai fazer, atropela o teu dia, já está pensando e de repente isso fica, né? Fica substituído naquele momento por uma questão do próprio filtro que a gente tem, cerebralmente falando assim, para a gente executar as coisas. E de repente, você está, não vou dizer à toa, mas você está mais tranquilo, você fala, puxa, como você falou, parece que vem uma coisa assim e te leva, às vezes, para um caminho de mais serenidade ou de mais reflexão, né? Eu acho que é mais comum do que a gente pode imaginar, porque Muito, com certeza tem muita coisa que só acaba tendo uma explicação, eu não vou dizer minimamente, mas que razoável, se a gente entender, né, que a gente, durante o sono, que é mais comum, a gente propicia, né, com um sono de qualidade, isso. um sono restaurador, um sono tranquilo, né, a gente propicia que essa parte espiritual ela possa continuar o seu caminho, continuar os seus estudos, né, de repente estar lá ajudando outras pessoas nesse momento, enfim. É que a gente acha que presta pouco atenção a isso. E daí a qualidade você falou ali, uma noite bem dormida, quer dizer, um sono de qualidade, você espiritualmente estando depois da oração, antes de dormir, tudo isso, e um dia tranquilo, porque não adianta você aprontar o dia inteiro e pedir de noite perdão e fazer, né? Isso não resolve, né? Não adianta. Então, de buscar ter, que nós conversamos na outra aula, um bom dia para ter um bom sono, para ter um bom dia, né? E assim, moto contínuo, né? E aí é um motorzinho para a evolução também, né? Que a gente vá se policiando, não, mas vai se educando, né? Para procurar ter equilíbrio, harmonia, paz. E, como disse o Gandhi, paz não tem caminho para a paz é o caminho, né? Então, vamos, vamos procurar viver em paz, né? É interessante que o Teodoro colocou aqui, e é mais comum essas questões, eu já tive bastante questões assim. Eu sou gêmeo com a irmã, né? Ela está lá em Marialva, perto de Maringá, mora perto de Maringá. Então já aconteceu várias vezes. Então, às vezes eu levantava de manhã assim, falava, puxa, eu tenho que ligar. Aí, tá, aí quando passava um pouquinho, vinha de lá para cá a ligação. Tava pensando em você e tal. O que é isso? A gente a gente vai estudar aqui, a gente começa a perceber o que aconteceu. Provavelmente a gente conversou alguma coisa, falou, puxa, vamos conversar, né? E determinado assunto, tal, alguma coisa assim. E assim aconteceu com outros irmãos, com outros, né? Isso é muito comum, né, Pedro? Cada pessoa que a gente tem habilidade, né? E o texto aqui também coloca assim, que podemos se reunir, inclusive, nós estudamos aqui o Espiritismo, né?
podemos até, sei lá, estou dando exemplo, porque ele fala que se reúne a assembleia lá para discutir o assunto, né? Às vezes competente, vamos discutir lá e tal, vamos conversar e tal. Né? Então, Espíritos afins fazem afins, isso. né? Afins. Fala, né? E afins, vamos colocar bem no sentido, que ele deixa bem claro. Pode ser afins de coisas boas, que também pode ser para coisa Claro, ruim. serve para tomar cerveja lá no bar, né? Então, Para vampirizar, vamos chamar assim, né? porque é afinidade, né? Do que É ele afinidade. difícil de. Aí a importância de você estar bem, né? É, Queira ou não, volta no assunto, né? Não é, adianta pedir uma boa noite de sono se à noite você foi alguém, né, não equilibrado, fora de sintonia. Não vamos ser monge, assim, porque está longe disso ainda, mas vamos procurar melhorar cada dia, né? Consolidado. é. É isso. E depois a outra parte que ele coloca ali também, da transmissão oculta do pensamento, né? Que a gente reconhece, né? Da questão das ideias, né? Então, a ideia está no ar, né? Que nós comentamos até antes ali, o Eduardo comentando, né? Das grandes invenções e das coisas, assim, como que as coisas acontecem, né? Isso também a gente vê. Eu fiz até, eu fiz mesmo essa pesquisa, agora não estou com ele aqui, mas de grandes invenções sempre existiu os dois lados. Tanto nas questões de invenções, como também de revolução, vamos dizer assim, de ideias, de coisas assim também, sempre pode ver. Sempre existe isso, né? Não sai assim só no lugar. Né? E a nossa consciência, nela está impregnado todas as nossas emoções, né? Então, nesse momento que você está desnudo dessa matéria, está lá. A tua luzinha está bem apagada, porque você está cheio está tudo embaçado esse vidro aí, né? E aí não dá para esconder quem você é na realidade, né? Lá no plano espiritual. Não tem como. Você não colocou, ele até cita ali, né? Você vai até onde dá. Você não vai para muito. Você não trafega em planos mais elevados. Você vai no limite que dá ali para você ficar, né? Até a questão, se fala da verdade, né? Que às vezes tem até aquela questão assim que às vezes é melhor você negar 9 verdades, né, do que admitir a única mentira, né? E aí, depois, na explicação, não sei, no Espírito mesmo, para comenta assim que quando a verdade ela tem que ser colocada, que é mesmo nessa linha, ela não é única de uma pessoa. Que se houver uma pessoa falando para você com aquilo, já fica desconfiado, né? Porque aquela questão das vezes que a pessoa fala, não, mas é que é verdade, que não. Bom, se você tem dúvida, dá um tempo. Se for verdade, se é uma verdade que tem que ser colocada, que é uma para a humanidade e tal, de melhoria, ela não vai ser só para um, né? Não vou dizer que na verdade vai ser para um, vai ser para vários. Então ela vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde ela vai. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa, a pessoa acredita aquilo como uma verdade e cria toda uma linha baseada em um, né? Em uma linha. Foi o que o Kardec fez, né? Você viu o Kardec? Ele para ele aceitar aquilo ali, ele via um monte, né? Pô, peraí, então, ele confirmava com várias fontes, né? Fontes. Inclusive, se comenta que para a definição de Deus, né, o que é Deus, ele só aceitou aqui depois que ele ouviu várias e várias linhas, aí ele falou, não, agora sim, agora é. Né? E essa é a questão da filosofia, é assim, né? Exato. Tem que ser assim, né? Porque se a coisa é verdade, por que você tem que aceitar ela agora como verdade? Ah, você tem que aceitar porque é eu, porque não sei o quê. Não. A própria ciência também é assim. Sim. Ela vem, testa placebo, tal, corpos de prova, quando você vê, demora 10 anos para descobrir lá uma coisa, mas pelo menos, quando vem pronto, né? Falou, é insufismável, é isso aqui, e pronto. Então, dentro da filosofia, dentro da ciência, eles são paralelos, porque um trata exatamente com a matéria, outro com a filosofia, mas chegam no ponto onde o critério fica muito bem estabelecido, né? Tem que ter essa convergência nessas duas vertentes, tanto a filosofia quanto a ciência. O que não se consegue reproduzir por pessoas diferentes, em locais diferentes, até às vezes não seguindo a mesma forma, mas tendo como o mesmo objetivo, aí você tem que desconfiar, né? Por que dá certo só para o Paulo, não dá certo para o Eduardo, não dá certo para o Pereira? Por quê? Então essa coisa fica meio estranha, né, Pereira? Tem que ser reproduzível e tem que ser
E tem que ter um consenso assim mais universal, no sentido assim dele não ser uníssono, né? Eu falo isso por causa da ideologia, né? Tem tanta ideologia aí Sim, que chega absurda, que vem de uma pessoa só, que o cara vai, foi fulano, e todo mundo vai, vai, vai. Peraí, gente, vamos ser mais racional. Por que só ele, né? Por que só aquele médium? Por que só aquele espírito? Vamos dizer, só porque aquele espírito, só porque. Não, peraí. Se for uma verdade, uma coisa assim que passa para todos, não ia aparecer somente para um determinado grupo ali que está seguindo aquela linha ali, né? Ele ia universalizar, né? E aí entra aqueles, e é previsto nos evangelhos, né, os falsos profetas, né, que não como profecia, vai chover lá, sei lá, vai cair, acabar o mundo, mas como uma exploração da não-verdade, né? sim, E aí o falso profeta, enfim, ele durante algum pouco tempo, vira ídolo, cria seguidores, daqui a pouco rui tudo, né? Porque era tudo engodo. Mas Então, às vezes dá um prejuízo grande, né? Olha, não, normalmente, o prejuízo moral é o pior deles, né? exato. Então você leva um monte de pessoas que são frágeis aí, que precisando agarrar alguma coisa, agarra nas ideias aí, e a gente percebe isso aí. E Por isso, vai, né? por isso a sintonia no bem, né? Procurar até ter amizades, né? Claro que você vai conhecer um monte de gente, mas a mais amizade, aqueles próximos, né? Ter, assim, essa sintonia para você conviver sempre num espaço mais adequado às suas necessidades evolutivas, né? Nossa, só nós três falamos, cara. A Ana tá com Tá frio bom, hoje, será? gente. Tá com frio, Ana? Tá bem bom ficar ouvindo você. A Ana tá quietinha, enroladinha ali no cobertor. Não, não tô com cobertor, adoro frio, não sinto Ah, é frio. mesmo? Não, adoro frio. Né, então você nasceu na Argentina, já vi tudo. Não. Não? Isso é biológico. Não. Eu só estou prestando atenção na conversa, tá bem, bem tranquilo, gente. Fique sossegada. Podem continuar. Qualquer Não, nós estamos aqui, a gente está falando. coisa a gente dá um pitaco aí. Porque de repente você ficou pensando assim, quando ela está falando de transmissão de pensamento, você pensou assim, eu vou só transmitir meu pensamento. Eu vou transmitir meu pensamento, só não é isso, não, é para expressar o pensamento, né? Senão vai querer transmitir o pensamento só, não adianta, né? No ar, né? Não, Você falou transmissão de pensamento, né? Tem aquela a telepatia, ele fala em algum momento de telepatia mais adiante, Fala ela para trás e vai falar um pouquinho mais para frente também. tá, que não deixa de ser uma sintonia. Sim. É tudo da emancipação da alma, né? Cai tudo nessa Emancipação da alma, dessa linha aí. justamente, nessa linha. Tudo anímico, né? Então, a pessoa tem essa capacidade aí de. engraçada coincidência, né? O Deon tá 2 semanas já conversando exatamente sobre emancipação da alma, coincidentemente aqui no Livro dos Espíritos, a mesma coisa, né? Coincidiu, né? Considerando que não tem coincidência, né? Não existe Pois coincidência. talvez isso seja uma programação. velho. Olha só, para a gente, né, aprender a explicar muito bem isso. É bem isso mesmo. Às vezes até o que a gente conversa aqui, o outro acontecimento aí da vida, é comum, né? Trata-se de, né? E a gente tá falando sobre isso. Acontece alguma coisa que sai na grande imprensa e tal, e aí tá legal. Vamos lá, gente. E depois, no último tópico ali, que falou da letargia, catalepsia e as mortes aparentes. Também é outro tema, assim, que O cara deve sofrer, hein? não, a gente já ouve bastante caso, né? Nós estamos lá, que eu estava estudando no Deon, lá, a questão da Ivone Pereira, né? Quando ela era recém-nascida, assim, poucos dias de nascimento, ela teve uma parada dessa aí, e todo mundo deu morto. O padre veio lá, o cara lá deu, falou, vai enterrar, até preparou a mortuária, tudo, a coroa, e a mãe, só que a mãe não acreditava, né? E a mãe fez a oração, tudo lá, tudo aí, ela voltou, né? Então a história da Ivone Pereira é bem interessante. E ela já tinha uma missão a cumprir, né? Tinha missão, e você imagina, e a mãe orando lá, pega a coroa, que estava lá, sempre ficou. E aí ela
tudo que estava pronto, botado, está enchendo a mortuária, tudo prontinho para enterrar ela, e ela estava viva. Então, isso existe várias situações aí que a gente percebe isso. Até os caixões lá, que não sei se foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá, que enterravam as pessoas, botavam um sininho, né? Uma cordinha. Cordinha para tocar o sino lá se tivessem vivo. E vários outros coisas que a gente vai falar isso aí, né? O cara toca a noite inteira, não tinha um vigia lá de noite. Hoje já tem um sinal eletrônico, né? Hoje já toca o WhatsApp. Opa! Deixa o celular, né? Por isso que é recomendado, no caso do falecimento mesmo, né? Até que a cremação ocorra só 72 horas depois de toda a comprovação médica, né? Da morte cerebral. Porque, imagine só. Mas mesmo enterro normal, né? Que a gente fala Não, é normal, mas imagine o cara lá e enterrar começou, você também. tá pegando fogo, você não tem o que fazer. Ué, mas se você enterrar você lá também no caixão, você não tem o que fazer também. Não, mas imagine você começar. Tem um cantor famoso, um famoso aí também que teve aí. O nome dele, Um ator, acho que é o... Qual é que é o nome dele? A Carmen Sara, lembra? Acho que nós estávamos lá no dia do estudo lá, ela falou o nome do rapaz lá do... Ele morreu, enterraram ele, depois tiraram ele estava vivo, que mexeu. Mas faz tempo que o cara morreu na década de 60, né? Sérgio, agora eu esqueci o sobrenome dele. Qual o primeiro nome, Carmen? É Sérgio, esqueci o sobrenome É dele. isso. Sérgio. Comprovado. Comprovado. Dentro do Inclusive, em caixão. Curitiba tem um cemitério que tem esse alerta. É o vertical. Ele toca Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, isso mesmo. Sérgio Cardoso. Quem lembra das histórias Sérgio Cardoso, verdade, Sérgio Cardoso. Hoje nós temos um pouco não, nós temos bastante segurança, porque os eletroencefalogramas, eles estão muito sensíveis, né? Então, no caso da catalepsia, é diferente, porque você tem uma atividade cerebral muito, muito intensa, apesar da paralisia, apesar, né, do indivíduo não poder falar, se comunicar, ele fica até meio rígido, assim, confunde com rigidez, né, mortes, aquela rigidez, mas a atividade cerebral na catalepsia, ela não está, ela tem níveis... Tá vivo, né? Agora, na letargia, pá, eu vi um amigo meu quase se despedindo, quase desencarnando, e ele estava no estado que o diagnóstico médico aqui no Marzinho, ele está letárgico, por conta de uma infecção, uma septicemia muito grave. Então, cara lá, né? você conheceu ele. Nossa, mas a parte do eletroencefalo dele estava muito, muito, muito pouco perceptível, né? Quer dizer, pulsação, temperatura, tudo muito baixo, e ele foi dado como num estado de letargia, lógico, né? Ele acabou tendo suporte, não só suporte médico, mas suporte espiritual lá, enfim, os filhos, né, a filha dele principalmente, sempre lá, orando pelo pai, né, eu tive lá, sempre orei por ele, enfim, mas ele é bem diferente, assim, eu cheguei a ver, porque eu estava lá dentro do centro da UTI, a questão das ondas, o médico falando assim, olha, a gente precisa reverter que daqui a pouco, se não reverter o quadro, aí entrou numa antibioterapia, enfim, mas o letárgico, o nível de... Parece morto mesmo, né? Parece o nível de eletroencefalograma, não, ele não tem reflexo. Uma linha. É que o texto fala aqui, né? A catalepsia ela pode ser localizada no braço, na perna, Sim. Pode ser provocada. Agora, a letargia quando foi a morte aparente. Você encosta, eu cheguei a encostar na mão dele, assim, na hora de tentar ali, né, passar uma energia boa para ele, fica gelado, fica letárgico, é complicado. No caso da Vânia Pereira mesmo lá, o médico por lá, os caras foram lá, tá morta, criancinha. Você imagina? E naquela época, então, os recursos eram bem menores. Sítio, interior. Não, imagine. O cara Então, desse lá no né? Acre, naquela época, acho que... Não. Então, vários casos, eu imagino que antigamente, por causa que as pessoas tinham esse hábito, né, a gente vê, a pessoa morria, logo em seguida já
pegava depois já enterrava, né? Coisava, botava na rede lá, levava lá e enterrava, já, né? Aí depois que saiu essas leis aí de ficar aí 48 horas, 24 horas no mínimo, né? E por mais que tenha todos esses aparelhos ainda aí, esse tempo atrás eu vi aqui em Curitiba, não lembro qual foi o hospital aí, aconteceu, não faz muito tempo não, 2 anos atrás aí, que a pessoa também foi diagnosticada como morta, foi levada lá para aquele lugar de preparação lá e depois quando lá estava mexendo. Aí pegaram de novo ele, trouxeram de novo de volta. Pô, com todos Imagina o os susto. equipamentos, né? Imagina isso. Imagina o susto. Né? Não é um susto. Aí o que acontecia dos milagres, né? Que falava, né? Sim, isso. Exatamente, os milagres. Opa, Eu trabalho em hospital e já presenciei bastante. Acontece muito. De ir para o morgue e eu, de repente, estou preenchendo declaração de óbito, daí vem todo mundo correndo que está vivo. E para casa ainda, são dias no hospital e para casa. Então, isso aí é decorrente. Você trabalha no hospital, Elisandra, que você falou? Eu trabalho. É enfermeira? Não, eu sou recepcionista. Ah, Só que entendi. agora eu estou de dia na clínica, mas eu ficava no pronto atendimento, quem fazia as declarações era eu. Já está com a família ali na frente de mim, preenchendo, e de repente vem correndo. Não pode parar que imagina, então, imagina só, a família é um emocional danado, né? Mas acontece, isso dentro do hospital ainda agora acontece. E eles não comentam, né? Mas para não sair público, né? Mas sabe disso mesmo, né? Olha aí, ó. Eu tava vendo aqui, fui buscar uma coisa aqui que me chamou a atenção quando a gente estava discutindo. Tem um transtorno do sono, que daí poderia estar mais ligado ao que a gente viu na conversa passada, que chama-se paralisia do sono, que dá nessa situação, é um quadro muito parecido com o da catalepsia, porque quando o indivíduo de repente acorda muito, porque no sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né, que é o sono onde o corpo tem uma paralisia, uma atonia, mas o cérebro está com atividade eletroencefalográfica quase que da vigília no sono REM. E se esse indivíduo tem esse distúrbio, chama paralisia do sono REM, ele acorda, quer dizer, ele tem a percepção de acordar, só que ele não consegue se mexer. Então, é bem parecido com a catalepsia. Tem um nome, eu não vou me lembrar aqui agora no momento, que é a paralisia do sono REM, mas eles falam como catalepsia. Não teria letargia, que você é quase morto? Não, é catalepsia, não é letargia, é catalepsia progressiva, projetada. Tem um subtítulo, tem um sobrenome assim para esse quadro, mas a paralisia é um distúrbio do sono REM, que parece, né, que é uma catalepsia também. Só que aí o indivíduo está ali sem conseguir se mexer, né, praticamente acordado, né? Então, fico imaginando assim, o indivíduo tá ali dormindo, né? O espírito emancipado numa questão dessa deve ser um choque, né? Deve ser uma coisa que deve trazer. É o baque da volta, né? É o baque da. Exatamente. Eu estava pensando nisso. Quando eu fui. Onde aquela coisa mesmo. Será que eu morri? Será que eu estou morrendo? Não, o cara fala, eu estava lá, mas estou aqui. Então, onde é lá? O que eu estou fazendo aqui? Deve ser uma confusão na cabeça do cara. Mas ele não abre nem o olho, Paulo. Não, aqui por exemplo, a paralisia, por isso que eu tenho que dar uma olhadinha, mas tem o distúrbio comportamental nessa fase que você se grita, fala, não o sonâmbulo, que você está nesse sono, e você grita, fala, gesticula, se mexe, às vezes até agride quem está do teu lado, que quer levantar meio abruptamente, você se mexe num sono paradoxal que é o REM. E isso difere um pouquinho dessa catalepsia, que eu não vou me recordar aqui o sobrenome dela, mas eu vou procurar saber. Que eles dão um nome diferente para ela, catalepsia projetada, eu fui falar possessiva, não é progressiva, alguma coisinha assim.
Mas é bem, Já tem tanta variedade isso, né? catalepsia mesmo. É. Mas eu tenho lido bastante a respeito dessa parte da emancipação da alma. Tem umas coisas assim muito interessantes. Ah, Quanta coisa eu estudei lá atrás que eu vejo com mais tranquilidade, talvez com um conceito um pouquinho mais aprofundado nas coisas que ainda não tem uma explicação assim que você vai passar ali 1 mais 1 igual a 2, entendeu? Tem algumas coisas que nem tudo é cadeia de carbono, né? tudo é cadeia de carbono. Bem É, bacana. e no próximo estudo vão entrar no sonambulismo, no êxtase, é outro tudo bem bacana também, né? Daí já entra já na questão que pode ser provocado e tal. Tem alguma literatura, né, Pereira, dentro da doutrina, justamente nessa área, né, de sonambulismo, enfim, vigília, não só livros ou dos romances, mas livros, mas não Do são técnicos, magnetismo né? não estuda muito isso, né? A linha de estudo. E tem Eu bastante estudei literatura bastante, disso. eu estudei bastante mesmo, eu estudei bastante, essa linha do sonambulismo, eu estudei bastante. E uso, eu gosto de utilizar, inclusive, nos meus no atendimento com magnetismo, eu utilizo da Uhum. emancipação da alma, do sonambulismo. É. É bem interessante. A Ana também conhece bastante, já estudamos bastante sobre essa questão, né? Então, é um estudo bem bacana. Essa questão da emancipação da alma, infelizmente, o movimento espírita, principalmente o movimento espírita aqui do Paraná, ele, e entre a parte do eles tinham um pouco de receio, né? Até proibia, quando a gente fala, tá, você não pode fazer isso aqui, praticar, né? Mas faz parte, tá? O Kardec colocou aqui, tá? Toda a literatura, o Leandro Levi coloca bastante, né? Então, sempre, porque aí entra a questão do desdobramento, né? Que se dobra e tal, que vai falar a questão do amorismo. Não, que isso não faz parte. Mas como que não faz parte do espiritismo? Faz parte da emancipação da alma. Tem que lembrar que são talvez etapas, né? Sim. De assimilar tudo, porque não é só a casa espírita, não é só e nunca foi um templo religioso, vamos assumir essa identificação com outras correntes, mas que também tem essa parte desse estudo, que não é o religioso, mas que tem um fundo até científico, né, com relação a esse comportamento do ser humano, o que não é tolerado talvez por... A linha e alguns outros, né? Eu sei que... Porque eu coloco assim, o que nós estamos falando aqui? Da alma, da emancipação da alma. E como nós vamos conhecer, como nós vamos entender, se nós não estudar, quem tem que estudar isso aqui? O espiritismo, o espírita. Que acredita na soberania, que está entendendo isso, tem que esclarecer, né? Aqui, por exemplo, quando nós estamos comentando aqui, deveria ter mais estudos, inclusive da de espírito, para entender como é que funciona essa mecânica da pessoa, da comunicação entre vivos, né, que é a alma se manifestando. Né? Então fica uma coisa meio assim. E quem que tem que estudar isso? É a psicologia? Não, é o espírito. E outra, o espiritismo pô. não possui dogmas, né? Então, isso é fundamental. Né? Então, como não tem dogmas, o pensamento é livre, né? E daí as rotinas de consolidação disso, a busca da verdade, né? Isso é fundamental. Mas é o momento, né? Porque acho que já foi pior, viu? Como nós já fomos piores. As pessoas não vão dando bola, que nem nós nunca dando bola, porque os caras falavam, e nós fazíamos, eles proibiam lá e nós fazíamos. O desdobramento, fazia tudo aí. Aí eu vi várias casas, vários grupos, que não falavam, queria proibir o desdobramento na casa, no grupo mediúnico. Aí a pessoa disse, não precisa fazer nada não, que é fulano aqui, mas no grupo continuava fazendo. Não é porque os caras não querem, porque não sei o quê, que não vai deixar de fazer. Levando para o lado mais material, um pouco mais de muito boa qualidade, as empresas Breyer, lá de União da Vitória, trabalham com mel faz quase 100 anos. E eles têm os derivados que fazem bem para a saúde, própolis, tal. Então, tinha pomada de própolis,
a Anvisa falou, pomada não. Tá bom. Própolis pastosa, pronto. É o mesmo produto, é o mesmo efeito. Sim. Cicatriza, que é uma maravilha, e tá aí, ó. Então, é mais ou menos isso aí. Vamos seguir essa toada aí, que tá certo. A gente vai estudando, vai entendendo. E no momento certo vem, não tem como escapar. Bem, isso é questão de tempo. As pessoas vão mudar. Né? Está mudando já, eu acho. Sim. E esse... Não, e grupos como esse, assim, que nós estamos aqui, e outros tantos, né, que devem estar aí se reunindo, estudando diferentes obras, etc. Isso aí sempre tem aprendizado, né, porque, assim, os níveis de compreensão são diferentes, né, a forma de pensar é diferente, a gente vai convergindo, a gente vai vendo que o caminho se mostra, para mim, aqui, cada vez um caminho mais seguro, no sentido, assim, da compreensão, e você compreender com paz é uma coisa diferente de você ser obrigado a estar tentando entender as coisas, ou seja, você ter paz para você poder assimilar as coisas, você vê que o caminho é mais fácil, mais seguro do que a gente possa imaginar. E só a gente saber, né, dentro da doutrina, que a gente tem oportunidade de melhorar aqui e oportunidade de voltar para melhorar ainda mais, puxa, isso aí, né? Não dá para fazer tudo dessa vez, e nunca pôde, ninguém pode fazer tudo de uma vez, né? E o bacana desses estudos, assim, que nem esses aqui, como outros, eu tenho estudo da Revista Espírita também, é você poder contar com pessoas de linha diferente, de ideologia. Você vai encontrar um engenheiro, outro é professor, o outro é da área médica, outro entendeu? Então, quando você começa a conversar, cada um vai colocando naquela linha dele, né? Então, eu acho que isso ajuda a você mais solidificar os conhecimentos, né? Entendendo cada um na sua linha diferente. E aceitando, né, tal da... não, é muito... Porque se você pega, por exemplo, o cara vai estudar espiritismo, vai estar só com engenheiro, por exemplo, ou só com... 20 horas. Na área da medicina. Olha o Paulo aí. Na área da medicina. Então, é só médico estudando. Pô, é uma linha, ele vai pensar de uma maneira. Agora, se você pega tudo junto, né? E isso você tocou uma coisa que é fundamental, porque a diversidade do enfoque, não só do entendimento, mas do enfoque, é fundamental para que haja crescimento. Ideia, né? Porque senão fica somente numa visão... Um psicólogo, um advogado. Só viajando, né, nas teorias, ou então focado somente ali na cadeia de carbono, né? Não sei por que eu estou falando isso toda hora. Bom, tá aí, pessoal. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Olha aí, já passou rapidinho. Chegamos no... Mais algum comentário? Eu acho que nós três falamos bastante, né? Falamos demais, né? Não tem jeito. Não, eu sou meio mediador aqui, né? Eu já citei isso aqui já várias vezes e agora estou aprendendo cada vez mais. Exatamente nessa linha que eu estou falando, que a gente conversa com pessoas diferentes, então a gente vai... Para mim, cada estudo é um aprendizado... Para todos. Porque você pega outras pessoas conversando sobre o assunto, ajuda muito. O importante é estar aberto para ouvir, né? E se discordar no campo das ideias, né? Sim. Eu acho que só tem que agradecer quem conversa, quem fala, quem expõe. Eu acho que isso aqui, todo mundo tem a ganhar. A gente se expõe, né? Está se expondo, né? Então... Não, isso é fantástico, né? Essa interação é que faz a gente ter um aprendizado melhor, né? A gente compartilha experiências e os diferentes pontos de vista, ou conhecimento que um teve, e questionamento, isso é fantástico. Acho que é bem por aí, né? Opa, se é. Ana, já que você fez aí, você não quer fazer a prece para nós de encerramento? Quem, eu? Ué. Eu, é? Sim. Você faltou aquele... Olha, se não fosse você intimar, ia ser um dos outros dois iam, porque como eu voltei aula passada, eu já estou aqui já só esperando a oração para eu poder fazer. Não, a gente sabe que a brincadeira é sadia, né?
Sempre tem gente nova aqui, ou não tão falador como nós, pode entender que tem cobrança, não tem não, é só uma brincadeira. Não, eu Só um cutucão, só sou a para primeira a cobrar. relaxar. Não, eu acho que a gente, né, conhecendo um ao outro cada vez mais, a gente fica tendo essas liberdades de brincadeira. Todo mundo sabe que é brincadeira mesmo, né, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos relaxar, né? Vamos agora acalmar nossos pensamentos, relaxar nosso corpo físico também, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, principalmente os que mais falaram hoje, agradecer de coração pelas exposições de todo mundo, agradecer por essa amizade, agradecer pelos nossos mentores individuais, que estão sempre conosco, nos intuindo, aqui nesse grupo também, nesse período de estudo, agradecer por esse aprimoramento, que através desses conhecimentos nos estimula tanto a nosso crescimento pessoal e espiritual, agradecer também à espiritualidade benfeitora que nos acompanha, porque sabemos que nós temos esses objetivos, né, aos quais nos propomos, direcionados ao bem, podemos nos ser privilegiados por essas companhias de espíritos benfeitores, e que eles possam, assim, também continuar conosco, nos estimulando, não só aos estudos, mas também nos nossos trabalhos de caridade, no nosso dia a dia, o que podemos fazer pelo próximo, e continuar essa caminhada sempre e cada vez mais fortalecidos por essa doutrina maravilhosa. Fortalecidos também por essa amizade, agradecendo a vocês, amigos, por essa amizade, por estarmos compartilhando todo esse conhecimento e podemos estar nos oportunizando essas discussões, esses pensamentos e nos encontros na Casa Espírita também. Então, gente, uma boa noite e um ótimo final de semana para todo mundo. Que assim seja. Que assim seja. Bom